Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 até o 47. Atos, capítulo 2, versículo 41. Quem achou diz amém? Aliás, vamos ler a partir do versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém e graças a Deus. A gente tem estudado desde a última Santa Ceia a respeito dos 25 mandamentos recíprocos que estão registrados na Escritura Sagrada. São os mandamentos que não estão contidos no Êxodo, obviamente, mas no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo e também em alguns deles na fala de Jesus Cristo. São os mandamentos que dizem uns aos outros, diz respeito uns aos outros. E hoje a gente vai prosseguir com os mandamentos. O 21º mandamento de 25 está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Na verdade, no mundo é grande quem exerce poder sobre os seus semelhantes, ou quem ocupa uma alta posição social, quem dirige uma grande empresa, ou um grande negócio, ou uma grande igreja, quem consegue reunir as riquezas e posses, quem realiza uma façanha muito difícil, ou quem goza de popularidade junto ao público. No mundo, ser grande é poder controlar as pessoas, ou poder controlar os recursos, mas no reino de Deus, ser grande é servir. Quem serve na boca de Jesus é quem é grande, é quem é importante. E servir uns aos outros mediante o amor significa que livre e espontaneamente eu me disponho a realizar a favor do outro qualquer serviço que para ele será necessário ou útil para o seu bem-estar espiritual, físico, emocional, ou mental e assim por diante. Servir um ao outro, aí está a grande essência da nossa vida. Eu servir você, você me servir, diante das nossas capacidades, faculdades, diante daquilo que está na nossa mão e diante daquilo que vai te beneficiar. Porque você tem necessidades espirituais. E se eu puder supri-las de alguma maneira, eu estou te servindo. Você tem necessidades financeiras, e se eu puder supri-las de alguma maneira, eu estou te servindo. Você tem necessidades emocionais, e se eu puder supri-las de alguma maneira, eu estou te servindo, e também você suprindo as minhas necessidades. Essa é a essência básica do reino de Deus. Tempos atrás, eu me lembro que eu estava em São Paulo e vindo de carro para Ibiporã, e nós paramos, o grupo de pastores, paramos na beira da estrada, no restaurante na beira da estrada. E eu fiquei impressionado com algo que aconteceu lá. Quando a gente sentou na mesa e fez o pedido, e a gente pediu uma carne, e o garçom veio e colocou a carne em cima da mesa. E a gente sentou ao redor da mesa e estávamos comendo. E aí, quando a gente fazia menção de pegar um arroz, o garçom que estava parado perto da mesa disse: Não, senhor, não, pode ficar tranquilo. Ele pegava o arroz e colocava no prato. Quando eu fazia menção que ia pegar um pedaço de carne, eu e os demais que estavam na mesa, e em todas as mesas daquele restaurante, o garçom: Não, senhor, pode
deixar com a gente. Ele pegava a carne e colocava no prato. Gente, a sensação de ser servido na nossa natureza humana, decaída e pecaminosa, é maravilhosa. E na verdade, a história que aconteceu comigo na beira de uma estrada de São Paulo para Ibiporã, me fala o seguinte, que eu não sou digno de estar na mesa, eu é quem devia estar como garçom. Na verdade, do ponto de vista bíblico, todos nós é quem somos os garçons, para servir um ao outro na sua necessidade. Mas a nossa natureza pede que os outros nos sirvam. E aqui está um ponto extraordinário também sobre o serviço, é que não dá para exigir que o outro me sirva. Servir ao outro é uma imposição própria, não é por exigência. Eu não posso dizer para você, você tem a obrigatoriedade de me servir porque o pastor falou a respeito disso. Não, na verdade eu decido te servir de forma voluntária, partindo de mim, desde que eu tenha a compreensão da Escritura Sagrada. A gente tem que servir de acordo com as situações específicas que surgem. E tornar servo exige abnegação, exige sacrifício. Por quê? Porque o serviço toma energia e tempo. Não dá para servir simplesmente sem gastar tempo com a pessoa que está sendo servida, sem gastar energia nossa. Não dá para servir de qualquer jeito. E como é que eu sirvo ao outro? Com meus talentos. Nessa noite nós acabamos de ouvir a Nicole. A Nicole veio adorar a Deus, servindo a Deus, e ela nos serviu nessa noite com o talento que ela tem. Algo que Deus deu a ela. Nesse momento eu estou servindo vocês com a palavra. Agora há pouco, nos momentos de dízimos e ofertas, vocês que se levantaram e vieram aqui, serviram à igreja, serviram ao Senhor com as suas posses, com os seus bens. E assim por diante. A gente serve a Deus com os nossos talentos, com as nossas capacidades, com as nossas posses, com os nossos bens materiais. Qual que é o lema básico do serviço? O lema básico é o seguinte: viu o problema do outro, tinha meios para ajudar, ajudou, Deus aprovou. Aí você é digno de ser louvado por conta, viu a necessidade e supriu. O 22º mandamento está em Gálatas capítulo 6, versículo 2, que diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Irmãos, quem declara que depois que veio a Cristo, nunca mais teve problemas, está mentindo. Automaticamente, se temos problemas, a gente precisa de ajuda. Porque ninguém consegue carregar os seus fardos pesados sozinhos. Quem tem problemas aqui? Quem já precisou de ajuda para resolver os problemas? A ideia de Deus é que a gente ajude um ao outro. Levar o fardo é tomar sobre a gente, sobre si próprio, a dificuldade do outro. É tomar sobre si o problema do outro. As circunstâncias opressivas que estão sobre os ombros do outro. E é tomar as dificuldades, o problema e a circunstância do outro como se fosse minha. E não é apenas tomar como se fosse minha, é tomar sobre mim na intenção de ajudar o outro, de aliviar a carga que ele está carregando. No meio cristão, não consigo conceber a ideia da frase, o problema é dele. No meio cristão não existe a concepção da frase, o problema é meu. Porque na verdade o meu problema é o seu problema. O seu problema é o meu problema. No meio cristão não dá para tirar o corpo fora. A melhor expressão no meio cristão é, o problema é nosso. O problema é nosso. Não, mas eu pensei que o problema era dele. Não, mas quem está doente é ele. Não, ele está doente, mas a doença dele é problema nosso. Não, mas quem está desempregado é ele, então é problema dele. Não, ele está desempregado, mas é problema nosso. Não, quem está com o filho fora da igreja,
Quem está com os pais que não servem ao Senhor é ele, então é problema dele. Não, no meio cristão é problema nosso. Diz para o irmão que está do seu lado, problema, aponta para ele assim, ó, o problema, aí aponta para você assim, ó, é nosso. É nosso, o problema é nosso. Se ele tiver com um problema, o problema dele passou para você também agora. É isso que o Paulo quis dizer em Gálatas 6, levem os fardos pesados uns dos outros. Já que há um mandamento, quando um cristão se sentir sobrecarregado, você deve comunicar isso a alguém. Há um mandamento que você poderá e deverá ser ajudado. Mas para que isso aconteça, você tem que comunicar aquilo que você está passando. Sabe, é ligar na igreja e falar, pastor, estou com um problema. É ligar para os presbíteros e dizer, pastor, estou com um problema. É ligar para os diáconos e dizer, estou com um problema. É ligar para os líderes de ministérios e dizer, estou passando por um problema. É ligar para um membro da igreja e dizer, estou passando por um problema. É ir na casa do membro da igreja mais perto da sua casa e dizer, ó, eu estou passando por um problema que não é meu, é nosso. Aí você vai olhar para ele dizer, esse não é problema meu não. Mas na verdade é problema nosso. E se eu sei também que um irmão está lutando debaixo de um fardo pesado, eu devo assumir uma parte de responsabilidade sobre isso que ele está vivendo. Logicamente, os fardos variam quanto ao tipo, variam quanto ao peso, variam quanto à quantidade. E se varia, a ajuda também é variável. Por exemplo, talvez você pense aqui que algumas pessoas estão enfrentando problemas grandes, e você sabe que estão enfrentando problemas grandes e talvez você não se acha capaz de ajudar essa pessoa a aliviar esse problema. Mas um telefonema talvez ajuda. Um abraço talvez ajude. Um estar perto talvez ajuda. Nada que 10 mil reais não possa ajudar. A gente tem meios de ajudar o problema dependendo daquilo que a pessoa está enfrentando. Os fardos estão pesados, gente. E a gente pode ajudar as pessoas a carregarem os seus fardos. Quando a gente comunica compaixão, preocupação, quando a gente ora com a pessoa, quando a gente oferece auxílio prático, a gente está cumprindo esse mandamento. Leve os fardos pesados uns dos outros e estão cumprindo a lei de Cristo. 23º mandamento. Sejam mutuamente hospitaleiros. 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 a 9, diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. E isso é escatológico e profético nessa noite. As duas músicas que a Nicole cantou aqui falam sobre a vinda de Jesus. Amém, igreja? Amém? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Somos hospitaleiros quando a gente abre a porta do nosso lar para os irmãos e para as pessoas. Mas não apenas isso. É mais do que isso. A gente se torna hospitaleiros quando a gente abre os nossos braços. Mas não apenas isso. A gente se torna hospitaleiro quando a gente abre o nosso coração para as pessoas. A questão da hospitalidade está relacionada não apenas a ser simpáticos, é sim ser simpático. Não apenas a ser educado, é sim ser educado. Não apenas a ser cortês, é sim ser cortês. Não apenas a ser amigável, é sim ser amigável. Mas a hospitalidade ela está relacionada ao abrir-se para o outro, ao permitir que o outro abra para si. É o abrir o coração e dizer, aqui você tem aconchego, aqui você tem carinho, aqui você tem amor, aqui você tem respeito, aqui você pode desabafar, aqui você tem ajuda, aqui você tem auxílio, porque eu tenho Deus e quem tem Deus é aberto o coração, amém? Isso é hospitalidade. Isso é hospitalidade.
A gente precisa ser hospitaleiro. De formas extraordinárias. Tem gente que tem uma hospitalidade maravilhosa. Nós começamos a fazer a reunião do Homens com Propósito ali na casa da Cida Gerra, em frente à praça. E a gente combinou todos os dias, 6 da tarde, para abrir. Eu disse para ela assim, então a gente vai precisar que abra 6 da tarde. E ela pegou a chave da casa e deu. Falou, não, fica com vocês a chave da casa. Falei, uau, a mulher deu a chave da casa dela para a gente. Eu já estou contratando um caminhão de mudança. Já estou com a chave, já estou mudando. Ser hospitaleiro é abrir-se para o outro e permitir que o outro se abra. Quem é que precisa de hospitalidade? Gente recém-chegada à igreja precisa de hospitalidade. Quem nos visita nessa noite que diz amém? Quem nos visita nessa noite? Olha lá. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem alguém da igreja aí perto dessa família? Dê um abraço dessa família aí por nós. Dê aí. Vai aí, David, você. Vai aí. Dê um abraço. Isso. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Está o Thales aqui, ó, se mudando. Gente que está mudando para a cidade. Precisa de hospitalidade. Olha, aproveita. Oh, o pessoal pegou a onda. Fica com a mão levantada, você que está nos visitando aí. Isso. Vizinhos recém-chegados ao seu bairro, à sua rua, precisam de hospitalidade. Amigos vindos de outras cidades. Gente que está desabrigada por algum motivo. Gente que está doente na alma, precisa de hospitalidade para ser curada. Porque a raiz da palavra hospitalidade é a mesma raiz da palavra hospital. Hospitalidade denota então cura. Quando você é hospitaleiro com alguém, essa pessoa é curada. Quando você dá um abraço em alguém, essa pessoa é curada. Quando você abre a porta da sua casa para alguém, essa pessoa é curada pelo simples fato do acolhimento. Amados, isso é importante na Escritura Sagrada. Negar hospitalidade é conduta anticristã. Jesus disse em Mateus 25, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes meus pequeninos, também a mim deixaram de fazer. A hospitalidade ela é feita às pessoas. Atos 16, 34 diz, então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegraram-se muito por haver crido em Deus. Hospitalidade é primeiramente feito às pessoas. Hospitalidade ela é feita a anjos. Hebreus capítulo 13, versículo 2 diz, não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram a anjos. A hospitalidade ela é feita ao próprio Jesus. Lucas 10, 38 diz, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Já imaginou nessa noite você abrir a porta da sua casa, do seu carro, do seu coração para Jesus vir morar e não apenas se hospedar, mas vir morar, e coisa tremenda é isso. Mateus capítulo 10, 40 diz, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ser hospitaleiro é entender que o que você tem vem do Senhor e deve servir para o seu bem individual, mas também para o bem coletivo. E uma das formas mais profundas de demonstrar hospitalidade é abrir a porta da sua casa para receber cristãos para uma reunião, para um estudo bíblico, para uma célula, para o grupo de vida. É quando você procura o pastor Pablo e diz, olha, eu quero abrir a porta da minha casa, eu quero hospedar um grupo de vida lá, eu quero ministrar a palavra, quero alcançar todo o meu bairro para Jesus, e a partir dali, a gente ganhar a cidade de Biporã para o Senhor, aleluia. Tudo a partir da hospitalidade, do abrir a porta da sua casa, para que isso aconteça. 24º mandamento, sejam bondosos uns para com os outros. Efésios capítulo 4, versículo 30 até o versículo 32.
Sejam bondosos uns para com os outros. Éramos bons lá no Éden. Mas com a entrada do pecado no mundo, nos tornamos maus. E desde então, alguns têm se esforçado para restaurar a bondade de várias formas. Alguns têm tentado restaurar a bondade com a disciplina e diz, olha, se eu for disciplinado, eu vou ser bom. Alguns têm tentado restaurar a bondade com o conhecimento. Quanto mais eu saber, conhecer, estudar, eu me torno bom. Alguns têm tentado se tornar bons através da religião. Se eu frequentar uma igreja e prestar um culto, eu vou me tornar bom. Alguns têm tentado se tornar bons através da lei. Se você fizer isso, vai te acontecer aquilo. Mas está provado que todos esses esforços podem adicionar muito às nossas vidas. Mas todas essas soluções tentam frear os maus atos, mas jamais irão conseguir reviver a bondade em nós. Por quê? Porque ser bondoso é expressar amor e boa vontade ao outro por meio de generosidade e consideração, dentro de qualquer tipo de circunstância, sem pensar na recompensa. Eu acho isso extraordinário. Ser bondoso é eu ser generoso com você sem esperar que você me dê nada em troca. É muito difícil isso no nosso mundo. É muito difícil hoje na nossa realidade. Bondade é uma qualidade que corresponde ao ser bom. Bondade é uma virtude pessoal. Há uma disposição permanente de uma pessoa em não fazer o mal e não ser prejudicial ao outro. Isso é um tipo de bondade que a gente chama de benignidade, que é fruto do Espírito. Há também uma disposição permanente de uma pessoa em fazer o bem. Esse é um tipo de bondade que é chamado de benevolência. Benignidade é você não querer fazer o mal. Benevolência é você querer fazer o bem. E não querer fazer o mal e querer fazer o bem não é uma ação humana do ser caído. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo que coloca isso em nós como fruto do Espírito. E eu quero isso. Quem quer isso também? Eu quero. Aleluia. Como fruto do Espírito. Ser bondoso é ser parecido com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é bom. Não diz que Deus é mais ou menos. Não diz que Deus é ruim. A Bíblia diz que Deus é bom. Então ser parecido com Deus é ser bom. Mas a Bíblia diz que Deus também é benigno. Deus não deseja o mal de ninguém. Então ser benigno é ser parecido com Deus. Mas a Bíblia diz também que Deus é benevolente. Ou seja, Deus deseja fazer o bem. Deus é bom, Deus é benigno, Deus é benevolente. Deus é bom, não deseja fazer o mal para ninguém. Deus é bom, Ele deseja fazer o bem a todos nós. E se você precisa de algo bom de Deus nessa noite, o Senhor está aqui e vai glorificar o nome dEle na sua vida, aleluia. Então quando você é bom, você se torna parecido com Deus. E o 25º mandamento, Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Oração uns pelos outros. Oração uns pelos outros. A ideia básica divina é, eu oro por você e você ora por mim. Você ora pelo outro e o outro ora por você. A ideia básica de Deus é que a gente use essa arma poderosa como intercessores. Que a gente interceda um pelo outro. Tiago diz, orem uns pelos outros. Oração é importante, mas ela não pode ficar limitada em orar apenas por si próprio. Não é possível que eu ore fervorosamente por mim. Não é possível que você ore fervorosamente por si próprio e você faça uma oração morna pelo outro. A oração pelo outro tem que ser fervorosa. Orar um pelo outro significa comunicar a Deus as necessidades, as preocupações, ou mesmo os pecados do outro, pedindo que Deus intervenha e age em benefício daquele que é alvo da sua oração. E a oração é sempre uma atitude de abençoar.
A oração é sempre uma atitude de declarar que o Deus Todo-Poderoso intervém de forma positiva sobre aquele que precisa. Aquele tipo de oração, Senhor, mate daqui a 3 dias, não funciona, irmãos. Talvez 2, né, para ser mais rápido. Aquela oração, eu já falei para vocês aqui da amiga que estava orando pela amiga, Senhor, já que eu não consigo emagrecer, engorde as minhas amigas. Esse tipo de oração não dá. O propósito da oração é sempre abençoar. Atos capítulo 12, versículo 5 diz que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E o resultado a gente sabe, os portões se abrem, os anjos abrem as portas, Pedro segue os anjos, não sabia se era sonho ou se era realidade. A verdade é que ele bate na porta da igreja. E a oração foi respondida. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Gente, eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Saber que existe alguém batalhando a Deus em oração por mim. Isso é extraordinário. Alguém dobrar o joelho e dizer, Deus, abençoe o pastor Rômio. E essa oração ficar mais fervorosa, mais quente, mais inspirada, mais arrepiante, mais fervorosa. E essa pessoa começa a entrar em batalha e interceder. Isso é extraordinário. É o tipo de oração que Deus pede que eu faça por você, que você faça por mim e que a gente faça um pelo outro. Oração de guerra, de batalha espiritual. Oração que nos ajuda a vencer. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Oração de gratidão pela sua vida. Já imaginou você dobrar o joelho e dizer, Deus, obrigado, Senhor, pela vida do Edivaldo. Obrigado pela vida da Pri. O Edivaldo que passou por uma cirurgia há pouco tempo. Deus te abençoe. Você e sua casa. Já imaginou você dobrar o joelho e dizer, Senhor, muito obrigado pela vida do Agênio. Com o nome desse, Senhor, muito obrigado mesmo. Obrigado outra vez, Pai. E mais uma, Senhor. Já imaginou você entrar diante de Deus em oração e dizer, Deus, obrigado pela vida do Gilmar. Pela vida da Néia, homem de Deus, servo do Senhor, que tem te servido durante todo o tempo. Extraordinário, irmão. Oração de gratidão, oração de ação de graças. A gente pode orar para Deus abençoar como orou por Pedro. A gente pode orar numa batalha espiritual como Epáfras fazia. E a gente pode orar com oração de ação de graças. E sabe o que eu acho extraordinário? Para encerrar nessa noite é João capítulo 13, versículo 17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem que coisas, as 25 leis ou mandamentos recíprocos. Agora que a gente aprendeu sobre isso durante todas essas semanas. Agora que a gente ouviu a respeito dessas coisas. Felizes vocês são se praticarem isso em nome de Jesus. Quem quer ser feliz aqui? Eu dei a receita para vocês durante todos esses domingos. Que Deus vos visite com a graça dele em nome do Senhor.